Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira. Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGF. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento. Olá, bom dia a todos. Estou aqui a experimentar um novo setup tecnológico. Da outra vez tivemos problemas com o som, também estava mal configurado o computador, mas agora estou aqui a experimentar até com os headphones. Depois, se puderem, digam-me se estão a ouvir bem. E eu também vou estar a olhar aqui de uma maneira um bocadinho diferente, porque isto é o iPad e a câmera está num sítio diferente. Normalmente fico a olhar um bocadinho de lado, mas pronto. Espero que tenham tido uma grande semana de Fire, no caminho para Fire. Se calhar aproveitava para fazer aqui um resumo da última semana no nosso grupo do Fire Talks Portugal. Tanto no sábado passado estivemos a falar de market timing, de dollar cost averaging, de lump sum, portanto investir tudo de uma vez ou investir por partes ou tentar acertar nas alturas de mercado. Resumindo muito rapidamente esse live, o market timing é extremamente difícil de fazer, como é óbvio, muitos livros o referem e, embora haja investidores bem-sucedidos nessa prática, é algo extremamente difícil, especialmente para quem não tem muito tempo para acompanhar os mercados. A maneira mais eficaz de investir no longo prazo para, no fundo, o nosso objetivo de independência financeira é o dollar cost averaging. Normalmente há alguma confusão nos conceitos de dollar cost averaging com o lump sum, porque se a pessoa tiver um património parado em cash, no fundo está a fazer algum market timing e estatisticamente o melhor seria investir tudo de uma vez e depois mensalmente quando recebe rendimento do salário, por exemplo, investir automaticamente esse rendimento no mercado numa estratégia mais de dollar cost averaging, portanto vamos ter uma média. Pronto, isso era o tema da última vez. Depois partilhei convosco uma talk do Peter Lynch, que foi um dos maiores investidores, principalmente já tive na época nos anos 80 e 90. Bateu o mercado de maneira significativa e um investidor que dizia que o pequeno investidor tinha grande potencial de se bater no fundo com os institucionais e ele, apesar de estar numa instituição, na altura a instituição era bastante pequena e depois cresceu com ele e acaba por ser um institucional, mas com um perfil particular. E ele tinha uma citação muito conhecida sobre o market timing e as correções, né? As pessoas estão sempre muito preocupadas se vão entrar no mercado e vai existir uma correção logo a seguir, e o que ele diz é que mais dinheiro se perdeu à espera de correções ou a tentar adivinhar correções do que nas próprias correções. Portanto, nas correções, se nós tivermos uma perspectiva uma perspectiva de longo prazo e de manter o dinheiro investido, a correção não nos vai impactar nada. Se tivermos uma perspectiva de market timing, aí as correções podem impactar, porque as pessoas vão vender se calhar numa altura que o mercado está a cair, porque acham que vai continuar a cair e cristalizam as perdas e não recuperam.
portanto acaba por ser mais dinheiro é perdido na antecipação da correção, também porque o mercado tende a subir e o dinheiro que está parado numa conta bancária a render zero vai estar a perder muito em termos de custo de oportunidade. Portanto, aqui foi uma apresentação de um dos mentores que me influencia, o Peter Lynch. Depois também apresentei-vos um podcast que no fundo me trouxe para esta área mais de FIRE, quando eu descobri há uns anos atrás, no final de 2018, que é o Financial Independence Europe Podcast, com entrevistas a muitas pessoas na Europa com diferentes maneiras de atingir FIRE, de investimentos, e a tentar passar um pouco o conteúdo que existe muito nos Estados Unidos para a Europa. É completamente diferente, o sistema fiscal, o sistema económico também tem algumas diferenças, mas as principais diferenças até tendem a ser na área fiscal, que é um dos principais custos que os investidores têm de suportar, e portanto tem muitas entrevistas a muitas pessoas. Eu também participo lá, também pus lá a minha, fiz uma entrevista há uns tempos atrás. Eles fizeram um retiro cá em Portugal, foi muito giro, conhecer muitas pessoas que estão nesse percurso de FIRE, e recomendo então esse podcast. Depois fiz um quiz mais ligado então com o tema de hoje, que é as obrigações, que foi o quiz foi um bocadinho para desmistificar a ideia de que o melhor investimento sempre, o resultado mais alto é nas ações. Isso não é sempre assim, e então era a perguntar se nos últimos 15 anos, em um período bastante longo, se teria tido melhor retorno a investir num índice diversificado de ações, tipo o MSCI World, muito falado na comunidade FIRE, ou em obrigações com maturidades acima dos 20 anos, obrigações americanas, portanto com risco baixíssimo, na teoria. Já vamos falar um bocadinho mais em detalhe. E efetivamente nos últimos 15 anos, o retorno desse índice de obrigações, pode ser feito com um ETF também, foi 7,8% ao ano, contra o índice mundial de ações 7,25%. Portanto, uma diferença favorável ao índice de obrigações num período extremamente longo. E o que é que isto mostra? Mostra que às vezes o que é mais... E a votação foi, neste caso foi 100%, as pessoas consideravam que teria sido melhor o índice de ações. Efetivamente, à partida, e os estudos mostram, de longo prazo, as ações vão ter melhores resultados que as obrigações, mas isso não invalida que em períodos intermédios possa existir resultados diferentes. E as obrigações, já vamos entrar mais dentro deste tópico, as obrigações são de vários tipos. Há obrigações que são completamente ou quase completamente sem risco, nunca há nada completamente sem risco, mas com risco muito baixo, e obrigações com risco muito alto. E portanto, dentro desse espectro, eu diria que até há obrigações que têm mais risco do que ações. Por exemplo, se eu fizer uma obrigação de alto risco de uma empresa, se eu investir numa obrigação de alto risco de uma empresa, provavelmente eu vou correr em agregado um risco maior do que ter um portfólio diversificado de ações de grande qualidade. Portanto, ações e obrigações, em média, as ações têm mais risco, mas temos muitos casos, áreas específicas de mercado, em que o formato de obrigações pode ter mais risco do que ações. E depois juntei também nesse quiz com a resposta, pus lá o gráfico então das obrigações americanas, pus mesmo os dos 20 anos, só foi há 10 anos, com a evolução das taxas, e vê-se então o que é que aconteceu. Portanto, a taxa de juro das obrigações foi baixando ao longo do tempo, desde os anos 80, início dos anos 80, em que estava com taxas, a taxa de juros americana era de 15%, portanto um valor agora completamente fora do normal, não é? Ninguém está preparado
para isso, porque agora as taxas nos últimos 30 anos foram baixando até termos agora taxas nos Estados Unidos abaixo de 1% a 10 anos. Portanto, esse percurso das obrigações implicou uma grande valorização dessa classe de ativos. Eu já vou explicar um bocadinho melhor este mecanismo, mas é isso que acontece. Quando as obrigações valorizam, as taxas de juros baixam. Ou as taxas baixam e as obrigações valorizam. Portanto, está ligado. Quando as taxas subirem, as obrigações vão desvalorizar, para refletir isso. E um exemplo, então, muito recente, que também é estranho, que eu coloquei lá, foi a emissão de obrigações austríacas a 100 anos, portanto um prazo enorme de obrigações. A Áustria é um país muito sólido em termos financeiros, com grande responsabilidade orçamental, e então conseguiu emitir uma obrigação a 100 anos. E essa obrigação pagava, isto foi em 2017, pagava 2,1%. Portanto, entrando aqui dentro das obrigações, o cupão da obrigação era 2,1%. É a taxa que é paga sobre o valor par da obrigação, ou seja, as obrigações têm um valor fixo, que é o que nós entregamos no mercado primário. Portanto, quando vamos comprar a obrigação emitida pela entidade que a faz, pagamos 100, é o par. E depois vai ter uma maturidade, que é quantos anos é que essa obrigação vai estar a pagar juros e quando é que então vai ser reembolsada a quem emprestou o dinheiro. E isso é a maturidade, neste caso é 100 anos. Não é muito comum, não é nada comum. E a taxa é os 2,1%. O que é que aconteceu com esta obrigação nestes anos, desde 2017? Valorizou quase para o dobro, portanto, teve um retorno melhor do que o S&P, melhor do que o Nasdaq, portanto, uma obrigação com risco baixíssimo, Áustria, e com uma taxa que, a partir de quem investisse, ia receber 2,1%, valorizou 100%. Como é que isto é possível? Isto é que é o que é estranho, não é? Nas obrigações. E então, voltando ao início, ao conceito da obrigação, nós, quando temos uma obrigação, estamos a emprestar dinheiro a alguém. Neste caso, estamos a emprestar dinheiro ao governo da Áustria. As obrigações, por acaso, começaram a aparecer para financiar guerras. Portanto, os governos emitiam as obrigações para captar recursos da população para financiar as guerras. Foi assim que começou. E então, as pessoas, os investidores, emprestam esse dinheiro e esperam recebê-lo de volta no futuro, na tal maturidade. Neste caso, uma maturidade extremamente elevada de 100 anos. O típico, a obrigação mais típica do mercado, o mercado mais desenvolvido no fundo das obrigações, é a 10 anos. É os países, os governos, emitirem a 10 anos. E então, se eu emitir agora, como a Áustria fez, a 2,1%, eu como investidor sei que se ficar com a obrigação até ao fim, esses 100 anos, eu vou receber 2,1% todos os anos e no fim recebo os 100 de volta. Só que o mercado não é estático. E então, nas obrigações, tal como nas ações, as obrigações são empréstimos que têm um título. E eu posso vender esse empréstimo a outra pessoa qualquer. Portanto, se eu fosse investir nessas obrigações do governo da Áustria, eu dava o dinheiro ao governo da Áustria e recebia a obrigação. E depois ia para o mercado e negociava com quem quisesse por um valor diferente. E porquê que ia haver um valor diferente? Porque as taxas de juros no mercado variam conforme a atividade económica, conforme a inflação, conforme o risco percepcionado das obrigações em si. E, portanto, neste caso, o que aconteceu para esta valorização extrema das obrigações da Áustria foi que as taxas de juros no mercado baixaram muito.
Portanto, as taxas têm estado a baixar por causa das crises, os bancos centrais a injetar dinheiro na economia e a manter as taxas muito baixas para até salvar alguns devedores que de outra maneira não conseguiriam para servir a dívida. E temos então um nível de taxas absurdamente baixo nos mercados financeiros, face ao histórico que existia, e face até ao racional económico, porque alguns destes países mais sólidos têm taxas negativas, que era algo que não era bem concebível. Porque é que alguém há de emprestar dinheiro e em vez de receber juros tem que os pagar? Quer dizer, não faz sentido, não é? Porque é que isto acontece? Porque algumas entidades têm que ter estas obrigações em carteira para o seu capital. Por exemplo, os bancos ou alguém que faça produtos garantidos tem que entregar um colateral garantido, algo com muita segurança. Então há uma grande procura desses ativos e eles acabam de valorizar tanto que a taxa de juro implícita é negativa. Um particular normalmente não precisa de incorrer nestes custos atualmente, não é? Basta ter o dinheiro parado a zero, que é o que acontece muitas vezes. Um erro para o longo prazo, mas no curto prazo e façam uma obrigação com juro negativo até é inteligente, não é? Se eu não vou comprar uma obrigação com taxa de juro negativa, exceto se achar que ela ainda vai ficar mais negativa e eu entretanto vou vender, mas isso já é bastante especulativo. Portanto, o que é que acontece com o preço das obrigações e as taxas de juros das obrigações no mercado? E porque é que elas variam e esta relação inversa entre taxa de juro e preço da obrigação. Então, nós temos o caso em que um governo emite uma obrigação e a taxa de juros no mercado está, por exemplo, a 1%. Ele emite a obrigação, eu como investidor dou os 100 euros, por exemplo, e vou receber 1 euro de juros por ano durante 10 anos e no final dos 10 anos vou receber de volta os 100. Entretanto, as taxas no mercado baixam e o Estado agora já só vai emitir obrigações a 0,5, por exemplo. Portanto, eu tinha uma obrigação que estava com uma taxa de 1%, agora o Estado emite com meio. Claro que a minha ficou muito mais interessante. Isto é um bocadinho como as pessoas que ainda têm certificados da Forro da série antiga, que pagam taxas muito melhores do que da série nova. A diferença é que nos certificados não há um mercado que se possa negociar e nas obrigações há. Então o que é que acontece? As pessoas vão comprar mais obrigações daquelas que pagam 1%, fazendo subir o seu preço. Fazem subir o preço e a taxa implícita de retorno vai baixando, não é? Porque se eu comprar algo por 100, que recebo 1 por ano, e no final recebo os 100, eu tenho uma taxa de retorno de 1%. Se eu comprar por 110, vamos imaginar 110, e depois recebo 1 por ano até aos 100, então a minha taxa total nesse período vai ser zero. Portanto, o preço sobe e a taxa implícita ajusta. E a taxa implícita é o que se chama yield to maturity e é o que realmente tem importância quando se vê obrigações ou fundos de obrigações ou ETFs de obrigações. Porque é a taxa que nós vamos ter se mantivermos até à maturidade a obrigação. Essa é o retorno implícito que a obrigação está a dar. A taxa de cupão, que vem lá escrito que paga, torna-se menos importante, não é? Portanto, se eu tiver uma obrigação que diz uma taxa de 4% e o valor par dela é 100, se ela estiver a negociar por 90, eu vou receber muito mais do que os 4%. Se ela estiver a 110, eu vou receber muito menos que os 4%. Portanto, o preço ajusta para a taxa implícita do mercado. E o que é que aconteceu então nas últimas 3 décadas? As taxas baixaram imenso. Portanto, as taxas baixaram imenso nos mercados. Eu, quando comecei a trabalhar em 99,
A taxa habitual, por exemplo, para as obrigações alemãs, que eram as mais seguras, era 4%, 4 e tal por cento, agora é negativo. As taxas americanas também eram mais ou menos por esses níveis, agora também estão abaixo de 1%. E, portanto, as obrigações tiveram uma valorização muito forte nos últimos anos e foram um ativo muito bom, até porque normalmente considera-se, e é verdade, que em muitos casos têm menos risco do que as ações. Portanto, se eu fizesse um portfólio, e aqui vem um bocadinho a área do portfólio de ações com obrigações, tinha tido um melhor desempenho nos últimos anos do que até só ações, principalmente se ajustado pelo risco, que é algo que devemos fazer. Portanto, nós queremos ter um investimento que cause o mínimo de stress possível, não é? Portanto, nós queremos ter bons retornos, mas sem ter grandes choques de quedas fortíssimas intermédias, mesmo que a pessoa tenha a ideia que vai aguentar, se calhar às vezes até psicologicamente aguentava tudo bem, mas vai precisar do dinheiro intermediamente e, portanto, vai ter que o levantar, vai ter que o vender esses ativos em perda às vezes para fazer outra coisa, ou aparece outro negócio importante e a pessoa vai querer investir esse capital no outro lado e, portanto, a volatilidade não é insignificante, digamos assim. As pessoas, normalmente, o que eu tenho visto na comunidade FIRE, tende-se a subestimar o impacto do risco e da volatilidade, focando se calhar um pouco demais na rentabilidade. Uma rentabilidade, vamos imaginar, se eu conseguir uma rentabilidade de 8% ao ano, mas intermediamente tiver quedas de 60%, eu se calhar prefiro ter uma rentabilidade de 7% ao ano e ter só quedas de 30%. É algo que depois cada um vai ter a sua sensibilidade, mas é importante considerar, porque se nós estivermos na altura a precisar do capital e estivermos numa altura de queda de 60%, não é simpático, não é? E pode não ser só pela parte psicológica, essa é muito importante, mas também pode ser por necessidade de utilizar o capital. Isto é um bocadinho, então, de contraponto de ações e obrigações, e eu desviei um bocadinho dos tópicos, que é o habitual, também vocês já sabem que eu paguei um bocadinho assim fora, mas voltando aqui à parte das obrigações em concreto, eu gostava ainda de falar convosco dos vários tipos de obrigações, pronto, porque as obrigações não são todas iguais e esse envelope é extremamente grande. Portanto, o mercado de obrigações é gigante, é maior que o mercado de ações em termos de capitais, e o recurso à dívida tem sido também uma situação muito recorrente de países, de empresas e de particulares, não é? Nos últimos anos os níveis de dívida têm aumentado muito significativamente. E então essas obrigações são uma maneira de financiar. Temos obrigações dos governos, que já falámos um pouco, e dentro das dos governos temos obrigações taxa fixa tradicional, portanto é a tal que eu falei, pago 2,1% ao ano durante X tempo, mas também temos obrigações de taxa variável, portanto Euribor mais spread, também existem obrigações dessas, e também temos obrigações que protegem da inflação, que são as inflation linked. E aqui o que é que é importante referir? É que uma das situações mais prejudiciais para obrigações é a inflação. Portanto, como nós temos algo fixo, nós vamos receber um valor fixo no futuro. Se tivermos inflação alta, esse valor fixo pode não valer nada. E isso é o grande risco. Já por oposição, se eu tiver um valor fixo, por exemplo, se eu tinha aquelas obrigações de 99 a pagar 5%, e entretanto, nessa altura a inflação era mais ou menos 2, 3%, agora a inflação é 0%, claro que vale muito mais esses 5%, tem toda a lógica, não é? E então, uma maneira de fazer a proteção deste risco das obrigações é com obrigações ajustadas da inflação. Só grandes países é que emitem este tipo de obrigações.
não há assim um mercado tão grande aqui, mas claramente vai crescendo. Depois, saímos do lado dos governos, e dentro dos governos também às vezes há os supranacionais, que é, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento, também emite obrigações a algumas instituições acima dos países que também emitem obrigações. Essas normalmente ainda com menos risco e menos retorno. Depois entramos na área que subimos um bocadinho um patamar de risco. E isso também é muito interessante nesta área de obrigações, é como é que se vai construindo as taxas de juros. Portanto, a taxa de juros sem risco, tradicionalmente é considerada de um país muito sólido e que tenha controle da moeda, como os Estados Unidos com o dólar, não é? Eles nunca vão entrar em default em dólares porque eles controlam os dólares, podem emitir mais dólares se tiverem dificuldade em pagar as obrigações. Claro que depois há problemas com a moeda em si, mas conseguem sempre pagar uma obrigação em dólares. Ou, na Europa, tradicionalmente será a Alemanha, o ativo mais seguro, porque tem uma grande proporção da zona euro e tem uma política fiscal bastante rigorosa. E, portanto, essa taxa é a base. E depois, como é que a taxa vai subindo? Vai subindo nos países com a maturidade, não é? Tradicionalmente, uma taxa de curto prazo tem menos risco que uma taxa de longo prazo, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer à inflação daqui a 10 anos, sei mais ou menos, ou é mais previsível o que acontece no próximo ano. Portanto, a taxa, os investidores vão exigindo um prémio, uma taxa mais alta para investir a longo prazo do que a curto prazo. Normalmente também há o ajuste da economia, do que é que está a acontecer com a economia, e se a economia tiver a ter problemas, não sei. Estou? Estão-me a ouvir? Eu agora entrou-me aqui a Siri de repente no live, que é muito estranho, e agora fiquei assim sem conseguir ver, mas a partida não, está certo. Aqui é que me apareceu, começou, não sei, ela ouviu qualquer coisa e achou que era para falar. Peço desculpa. Então, os países também há a situação económica. Se nós estivermos à espera de uma recessão, tradicionalmente a curva de rentabilidade, portanto, das obrigações vai estar mais flat, e se estivermos à espera de crescimento, ela vai estar mais inclinada, portanto, as taxas a longo prazo mais altas do que a curto prazo. Isto vai evoluindo. Os bancos centrais o que controlam é de curto prazo e dão sinais para a de longo prazo, mas a de longo prazo é feita pelo mercado, não é feita pelos bancos centrais, mas tem uma grande influência. Depois, então, esta maturidade vai gerar mais risco e, portanto, mais retorno, tipicamente. Depois, podemos descer na escala de crédito, portanto, do país mais seguro para o país mais inseguro. O que é que acontece? Vamos exigindo taxas mais altas aos países menos seguros. E as agências de rating vão dando ratings aos países. Portanto, da última vez também eu falei um pouco, porque estavam a aparecer umas perguntas da Filipa sobre Portugal. E Portugal, tipicamente, tem que pagar uma taxa um pouco mais alta do que a Alemanha, porque é considerado um país com mais risco de crédito do que a Alemanha. Na altura da Troika, Portugal estava mesmo com muitas dificuldades em pagar as suas obrigações, portanto havia um risco elevado de incumprimento de Portugal e as taxas dispararam então para números também muito, muito altos, que chegaram aos 15% nas taxas a 10 anos. Porquê? Porque os investidores achavam que Portugal podia não pagar, então vendiam as obrigações, como nós vimos há bocado. Se eu vender a obrigação e ela estava a 100, não é? Se ela agora está a 90, a taxa implícita que eu vou ter, se mantiver até ao fim e se essa emitente pagar, vai ser muito mais alta. E é essa taxa então que eu estava a referir. Chegou a 15%, portanto as obrigações estavam a valer muito pouco, foram vendidas, e ficou uma taxa muito alta. Depois a situação resolveu-se e valorizaram então imenso. Quem comprou obrigações nessa altura
ganhou muito com as obrigações. Portanto, isso também foi uma das áreas que eu, por acaso, na altura, me ajudou muito no caminho para a FIRE, porque fiz uns investimentos, não em Portugal, mas em uma empresa portuguesa com grande atividade fora de Portugal, obrigações dessa empresa. Na altura, chegou a estar a pagar mais de 10%, com muito pouco risco e, portanto, em poucos anos depois valorizou mais de 100%. Portanto, é aí que se consegue, às vezes, alguns retornos extraordinários, por causa da evolução dos mercados. E então, passando para as empresas, é outra área em que, portanto, os governos vão do menos arriscado ao mais arriscado, as taxas vão subindo. Os países mais arriscados, por exemplo, atualmente, Venezuela e Argentina, estão sistematicamente em defaults, pagam taxas muito altas, se quando pagarem. Pois é esse problema. Mas aqui, nas obrigações, por acaso, as pessoas têm mais noção, às vezes, do que nas ações, de que os retornos implicam riscos. Às vezes, nas ações, as pessoas acham, se eu ganhei no passado tanto, fiz melhor do que tu que fizeste menos de retorno. E às vezes, não, só que expuseste a muito mais risco, portanto ganhaste mais. Que o expor a muito mais risco, ganhar mais, não tem grande valor. O valor normalmente é não ter muito risco e ganhar mais. Pronto, é sempre essa a dificuldade. Quando a pessoa nas obrigações diz, eu invisto por exemplo, se eu investir em Portugal, obrigações portuguesas face a obrigações alemãs, eu vou receber mais, não é? Eu vou receber uma taxa superior. Estou a incorrer também num risco superior, não há assim grande vantagem. Pronto. Depois, podemos então, na escala de risco, baixar um bocadinho e passar para empresas, em vez de governos a pagar os nossos empréstimos, temos obrigações que, em vez de se financiar só com ações, podem financiar as suas atividades com empréstimos, com obrigações. Emitem a obrigação ao mercado e, normalmente, uma taxa um bocadinho superior à das obrigações, porque se não fosse superior, os investidores diziam, não, eu vou correr mais risco em investir em obrigações de empresas, não estou interessado, tenho aqui as dos governos. Tenho que pagar um bocadinho mais para a pessoa entrar. E dentro dessas, então, das obrigações corporate, normalmente chamadas corporate, também há vários ratings e há as corporate tradicionais, quando se chama corporate, normalmente são as chamadas investment grade, portanto, com níveis de investibilidade, são as empresas mais seguras, ou sub-investment grade, estão abaixo desse nível e que são as consideradas lixo, ou o nome mais simpático, que é a high yield. Portanto, pagam juros mais altos, porquê? Porque têm muito mais risco. Portanto, aqui é empréstimos a empresas, vamos nessa escala e então podemos investir em obrigações corporate, e há fundos de obrigações corporate, e há ETFs de obrigações corporate, em que eu compro um índice ou um fundo e diversifico por uma série de empresas de um certo nível de risco. E também de maturidade, depois há índices para tudo. E depois temos o high yield também, com muitos índices e que também diversifica, então são empresas com mais risco. Dentro dos países, e eu ponho aqui um bocadinho também ao lado do high yield, um bocado pelas taxas, são os países emergentes. Os países emergentes têm mais risco do que os países desenvolvidos, também emitem obrigações e podem emitir em hard currency, que são moedas que não são as desse país, mas as mais negociadas no mundo, normalmente dólar ou euro, ou emitir na sua própria moeda. E tem taxas diferentes, como é óbvio. Se for na sua própria moeda, não tem aquele risco de crédito, podem sempre emitir mais, mas as pessoas, os investidores, desconfiam da moeda, não é? Que é um dos fatores importantes aqui, e portanto exigem uma taxa ainda mais alta, normalmente. E quando é hard currency, ok, então não tem o risco cambial, mas o país pode não conseguir cumprir. A Argentina tem sido um exemplo. E portanto, eu posso investir em obrigações de empresas de má qualidade
e países mais arriscados e ter uma taxa de retorno elevadíssima, muito comparável, ou até há em certas situações, mais alta do que ações. Portanto, isso explica alguns dos retornos de fundos de obrigações que têm uma proporção grande de obrigações, mas não é que não tenham risco. Têm muito risco, têm risco deste tipo de entidades. E aí é que depois tem que ser bem analisado se a pessoa quer correr esse risco. Se não quer correr esse risco, não convém achar que os fundos têm retornos muito altos sem risco. Isso não faz muito sentido. Tem de certeza risco para ter gerado o retorno. E então, nas obrigações, fazendo aqui um bocadinho o resumo destes vários tipos de obrigações e o que foi falando entretanto, os dois principais riscos e fontes de retorno, isto está sempre ligado, o risco também é uma fonte de retorno, é a taxa de juros. Portanto, o nível de taxa de juros vai influenciar os meus retornos, pelo menos no curto prazo. Depois, se eu mantiver a obrigação até ao fim, eu vou ter a obrigação, a taxa fixa que foi lá definida, mas no intermédio, a evolução das taxas de juros faz os meus índices, fundos de obrigações ou a minha obrigação específica valorizar ou desvalorizar. E isso é muito importante para todas as obrigações. E depois o risco de crédito, que é a entidade a que eu estou a emprestar o dinheiro, tem bom crédito ou mau crédito. E depois isto vai evoluir, não é? Eu posso hoje emprestar dinheiro a uma empresa que eu acho que tem bom crédito e tem bons ratings, e entretanto a situação deteriorar-se muito e ela passar a ter mau crédito até eventualmente nem conseguir pagar de volta. No entretanto, as taxas a taxa implícita da obrigação vai disparar, porque o preço vai cair, não é? Portanto, imagina, eu compro uma obrigação de uma empresa que entra em problemas. Os investidores vão querer vender essas obrigações para o mercado, fazem pressão para o preço baixar. Quem a comprar vai ter uma taxa superior à inicial, não é? Vamos imaginar que eu compro, foi emitida a 100 e com uma taxa de 5%, e de repente está a 80%, mas mantém a taxa de 5% até ao fim, então quer dizer que a obrigação valorizou, quer dizer que eu vou ter uma taxa de rentabilidade muito superior aos 5%, não é? Porque eu vou comprar a 80% e depois vou receber 100%, portanto logo aí tenho 20%, dependendo do prazo, depois é fazer as contas. E já agora, vou fazer as contas de maneira muito simples e que também queria abordar convosco. É um bocadinho o que é que aparece, por exemplo, num índice de ETFs. Eu tinha aqui ao lado esses dados. A yield to maturity é a tal taxa de retorno implícita da obrigação até ao fim. E depois outro número que é muito referido, ou que convém ter atenção, é a duration, modified duration, normalmente effective duration. São medidas para estimar a sensibilidade daquela obrigação ou daquele fundo à variação da taxa de juros. Portanto, normalmente, quanto maior a maturidade da obrigação, maior é a sensibilidade da taxa de juros. Por isso é que aquelas obrigações a 100 anos da Áustria valorizaram tanto. Tem uma grande sensibilidade à taxa de juros. E então, a taxa de juros baixa 1% e quer dizer que a obrigação valoriza 50%. O mais tradicional não é isso, portanto, são obrigações de mais curto prazo e, portanto, se nós formos aqui ao índice, por exemplo, o Global Aggregate, que junta obrigações dos governos e junta obrigações de empresas, a pessoa vai às características do portfólio, por exemplo, dentro do site do fornecedor de ETFs, tipicamente encontra-se isso, e neste caso a effective duration, duração efetiva, é 7. Quer dizer que se as taxas de juros agora subirem 1%, este fundo vai, ou este índice, este ETF, vai cair 7%. Portanto, vai desvalorizar 7%. É a sensibilidade que tem à taxa de juros. Portanto, aquele tal risco de taxa de juros. Depois, também temos
a taxa o cupão médio, também se consegue ver nos ETFs, indo ao site. Depois ponho nos comentários deste vídeo este exemplo. Então o cupão médio é 2,41. Quer dizer que as obrigações dentro deste fundo, deste ETF, pagam 2,41% ao ano. Mas eu não vou reter esta rentabilidade, porque entretanto essas obrigações já valorizaram e a taxa neste momento que este índice me irá pagar, previsivelmente até à maturidade, é menos de 1%. Portanto, é a tal yield to maturity. E isto são as métricas que convém ter atenção para escolher fundos de obrigações dos vários tipos. Pronto. Isto está tudo ligado então no risco e retorno e nos portfólios diversificados. E por isso alguém pôs aqui um comentário também do All Weather do Ray Dalio, que realmente é um portfólio extremamente interessante conceptualmente e que tem tido resultados históricos muito fortes. Ela foi divulgada há relativamente pouco tempo assim para o mainstream, mas o conceito é de all weather, ou seja, de estarmos preparados para todo o tipo de tempo com um portfólio. Todo o tipo de tempo nos mercados financeiros é expansões e booms e está tudo a correr bem, e recessões e busts e as coisas estão muito negativas. Se nós dividirmos essas várias situações de mercado, até normalmente se dividem em duas, em quatro quadrantes, com duas características principais. Uma é se nós estamos a crescer mais ou menos do que o habitual, portanto estamos em expansão económica ou estamos em recessão, e outra é se a inflação está muito alta ou muito baixa. E conseguimos fazer então 4 quadrantes. Portanto, por exemplo, nesta altura a inflação está bastante baixa e o crescimento também está baixo, portanto estamos em recessão. O que é que tem bom comportamento nesta altura? São as obrigações. As obrigações beneficiam desta situação porque é refúgio. Quando a economia está mal, normalmente os ativos com mais risco são preteridos face a ativos mais seguros. Entretanto, tivemos bastante recuperação nos ativos mais arriscados, mas não deixamos de estar em recessão. E depois a inflação tem estado a baixar. Portanto, eu antes tinha uma obrigação, pagava uma taxa mais alta para compensar a inflação. Entretanto, a inflação ainda é mais baixa, estou a ganhar mais. Portanto, é normal as obrigações valorizarem. E então, isto é a altura ideal das obrigações, e isso viu-se principalmente no princípio do ano, quando foi o Covid a atacar mais fortemente e as economias a parar e os mercados a colapsar, mercados acionistas a colapsar. O que aconteceu? As obrigações valorizaram, as obrigações mais defensivas, estas mais seguras, valorizaram, e um portfólio diversificado não caiu tanto como quem tivesse só ações. Portanto, as obrigações fizeram aqui a estabilização do portfólio, como é o tradicional de acontecer. Nada implica que, às vezes, existe a grande correlação entre ações e obrigações, portanto, estão as duas muito ligadas e vão as duas no mesmo sentido. Mas há muitos períodos em que não estão aí no mesmo sentido, estão aí em sentidos opostos. Por exemplo, se nós tivermos agora uma subida de taxas de juros, não é previsível, uma subida da inflação que force uma subida de taxas de juros, à partida, tanto ações como obrigações vão ser prejudicadas. Portanto, às vezes podem estar juntas, muitas vezes estão em sentidos opostos e servem então de diversificação. E o All Weather é um exemplo de um portfólio que tem várias classes de ativos que se comportam então de maneira positiva numas alturas e negativa noutras. Nunca temos o portfólio 100% positivo, digamos assim. Muitas vezes há alguns investidores ou influencers ou assim, que gostam de mostrar um portfólio que está tudo positivo. Isso normalmente quer dizer que não está diversificado, porque se estivesse diversificado tinha ativos positivos e ativos negativos, nada vai funcionar sempre bem
num período e já sabemos o que acontece, um portfólio não diversificado. Agora, se o meu portfólio for 100% techs, claro que eu tenho um grande retorno atual e quando techs não estiver na moda e estiver a correr mal, vou ter 100% negativo, né? Portanto, se calhar o melhor é ter diversificado entre techs e áreas da economia que não estão tão fortes. Agora vão estar a mostrar retornos negativos, estou-me a lembrar da parte mais industrial da economia, tipicamente tem retornos negativos, mas depois, quando existir uma volta, vai compensar e, portanto, temos sempre mais protegidos. E então, havia aqui até essa pergunta do All Weather, deixa-me só tentar encontrar, que era o Vítor a perguntar como se comparam os ETFs de obrigações com os ETFs de ações ao longo do tempo. Quando um desce, o outro também desce, ou sobe, ou não estão relacionados de nenhuma forma. Normalmente são as classes que têm menor correlação uma com a outra, são ações que têm risco e mais risco, mais ligadas ao crescimento económico, e obrigações que são mais seguras, mais previsíveis, se for de países muito sólidos, se for de curto prazo, e equilibram. Se tivermos uma situação económica que é bastante negativa, normalmente existe corte de taxas de juros dos bancos centrais que fazem as taxas de juros do mercado baixar e as obrigações valorizar. Portanto, temos as ações a cair e as obrigações a valorizar. Isto é o típico. E, portanto, se nós juntarmos um com o outro, vamos ter um desempenho melhor do portfólio em agregado. Muitas vezes há a ideia de ir para 100% de ações como se tivesse os melhores retornos dentro desse perfil, mas muitas vezes ter 20%, 30% noutros ativos acaba por não comprometer muito em termos de retorno no longo prazo e tem-se um trajeto muito mais tranquilo no curto prazo. Portanto, não se tem grandes benefícios de incorrer tanto risco. Depois, também havia aqui do All Weather. Tenho aqui 2 sítios de perguntas, peço desculpa, só tentar encontrar. Que era. Não estou a encontrar. Mas pronto, o All Weather, para além das obrigações e das ações, também inclui matérias-primas, incluindo o ouro e tipicamente petróleo dentro do portfólio, portanto, para diversificar ainda mais um pouco. E isto, juntamente com então o que aconteceu nos últimos anos nas obrigações, era uma das áreas que eu também gostava de focar, que é em tudo nos mercados, e há sempre essa alerta que os retornos passados não implicam retornos futuros. Nas obrigações isso é super claro. É muito previsível o que é que vai acontecer para a frente quando se tem obrigações, por exemplo, estas obrigações que eu estava aqui a mostrar e a comparar de treasuries, portanto, obrigações do Estado americano a 20 anos que valorizaram agora significativamente, nos últimos 15 anos valorizaram mais do que as ações. Porquê? Porque as taxas de juros passaram dos tais 5%, 6%, se calhar neste nível de 20 anos de obrigações, talvez mais por aí, para agora 1 e tal por cento. A 30 anos, se calhar está a 1 e tal por cento dos Estados Unidos. Nós tivemos imensa valorização aí, e se eu olhar para os resultados históricos de um fundo, de um ETF, eu vou ter lá retornos que às vezes são double digit, 10%, 15% nos últimos anos. Mas eu olho para a yield to maturity, é aquele número que me diz quanto é que eu vou receber para a frente, e essa é a melhor previsão que eu tenho, o meu retorno esperado de investir naquele ativo vai ser esse. E esse é 1,3, ou 1,4, ou 1,5, pronto. Portanto, eu posso ter tido 20% de retorno no passado, para a frente eu já só vou ter 1 e tal.
isso é muito linear, muito fácil de estimar. Pode existir, como é óbvio, nós passamos de obrigações 5% para, vamos imaginar, passamos de 5 para 1 e temos um ganho extremo nessa passagem. E agora o previsível é 1 para a frente. Se eu tiver de passar de 1 para 0, eu vou ganhar outra vez bastante. Só que não é tão previsível isto acontecer. E muito menos, então, dos 5 para 1 foram 4% de descida da taxa de juros. Do 1 tinha que passar para menos 3 para ter outra vez esses 4. Portanto, para eu replicar os resultados do passado, eu tinha que ter uma situação completamente anormal. E isso é muito difícil. Já com as ações, também temos de ter muito cuidado, porque os resultados históricos são um guia, mas não dá para retirar assim tantas ilações. Por exemplo, se eu tiver o índice mundial que tem uma média de retorno de 8 a 10%, e nos últimos anos deu 13 ou 14, se calhar vou ter que ter retornos abaixo dessa média para compensar e voltar à média. Não é, eu tive 13, 14 e agora vou continuar com 13, 14, porque isto o retorno passado de um índice de ações não diz nada sobre o que vai acontecer agora. Eu vejo muitos comentários que às vezes o português engana, que é: este fundo está a render 8%. Não, este fundo não está a render 8%, este fundo rendeu 8%. Não sabemos o que é que vai render a seguir. Temos algumas ideias de acordo com o que as ações e as obrigações tipicamente fazem, mas o futuro é altamente incerto. Portanto, por isso é que, sendo altamente incerto, convém ter alguma diversificação para estarmos preparados, lá está, como o Ray Dalio diz, um all weather, para todos os tempos que venham para a frente. E pronto, era um bocado isto que eu queria falar convosco. Não sei se consigo ver aqui perguntas, que normalmente tenho dificuldade. Então aqui consigo ver bom dia a todos. Acho que não há aqui perguntas, mas se quiserem façam ainda entretanto. Eu vou só resumir o que é o tema de hoje, que era, portanto, o tema de hoje das obrigações, uma classe de ativos muito importante nos mercados financeiros. Grande parte muitos trilhões estão investidos em obrigações. Nós temos muitos tipos de obrigações, as principais serão as dos países. Dentro dos países temos obrigações taxa fixa, tradicional ou taxa variável. Temos obrigações que ajustam da inflação, inflation link. Depois temos obrigações de empresas. Tipicamente as empresas com melhor qualidade de crédito são as corporates, com menor qualidade de crédito são as high yield, ou lixo, junk. Temos obrigações de mercados emergentes. Dentro destas temos emitidas em hard currency, que são os euros e os dólares, e temos em moeda local, que são as moedas dos países, o real brasileiro, ou a lira turca, ou rubo. E depois temos as características das obrigações, que típico é termos um valor par, portanto o valor que nós pagamos pela obrigação quando ela é emitida inicialmente. Depois tem um cupão que é a taxa de juros que ela vai pagar, mas o que interessa mais é a yield to maturity, portanto a taxa implícita para a maturidade. Quando nós estamos no mercado secundário, o preço da obrigação vai variando e, portanto, se a obrigação valorizou, a minha taxa implícita é mais baixa do que o cupão. Se a obrigação desvalorizou, a minha taxa implícita é mais alta do que o cupão. Eu não falei, mas também podemos ter opções dentro das obrigações. Pode ser callable ou putable. Normalmente o que é emitido é callable, que é a empresa pode, tipicamente a empresa pode devolver o dinheiro aos investidores e recomprar a obrigação antes da maturidade. Portanto, vamos imaginar que ela financiou-se a 5%, entretanto as taxas de juros estão muito baixas e ela
pode ir buscar essas obrigações em que estava a pagar 5% e emitir novas a pagar 3%. Pronto, isto é uma opção que prejudica os investidores. Depois, focar um bocadinho os riscos principais das obrigações, que é o tal risco de taxa de juros. Se as taxas de juros subirem, as nossas obrigações, os nossos fundos de obrigações vão desvalorizar. Se as taxas de juros descerem, os nossos fundos, as nossas obrigações vão valorizar. E o outro grande risco, o risco de taxa de juros está muito ligado ao risco da inflação. Portanto, se a inflação subir, tipicamente as taxas de juros sobem. Se a inflação descer, as taxas de juros tipicamente descem. Portanto, está muito ligado, mas não é completamente linear. Temos antecipar situações de mercado em que a taxa de inflação sobe, mas as taxas de juros se mantêm baixas. E isso até não é assim tão irreal nos tempos que correm, com as emissões dos bancos centrais, etc. Se isso passar para a economia, temos que ter inflação alta e, entretanto, não existiu uma subida de taxa de juros porque há devedores que iriam estourar, entretanto. Portanto, temos de ter aqui um diferencial. Portanto, esses riscos estão ligados, mas não são completamente lineares. Mas o outro risco principal, quando se investe em obrigações, é o risco de crédito. E, portanto, emitentes, quem pede dinheiro emprestado com menor qualidade de crédito, vai ter que pagar taxas mais altas. Eu, como investidor, posso escolher estar então nas obrigações muito seguras ou em obrigações que são quase ações, porque são de emitentes com alto risco e vão ter que ter também alta rentabilidade para a pessoa fazer o investimento. Depois, nós podemos juntar então as obrigações dentro do nosso portfólio com ações para equilibrar. Porquê? Porque são ativos que tipicamente estão descorrelacionados e quando a economia cresce muito, normalmente nós queremos mais ações. Quando a economia tem situações mais negativas, queremos mais obrigações. Há aqui um equilíbrio natural do portfólio e por isso é que estratégias tipicamente de fundações ou de grandes investidores têm um pouco das duas, que é para não ter tanto risco e os fluxos de rendimento desse portfólio serem mais previsíveis. E aqui um exemplo é o fundo All Weather do Ray Dalio, mas o típico 60-40, 60 ações, 40 obrigações também é muito usado, ou agora que as obrigações então têm taxas mais baixas, se calhar um pouco mais de ações possa fazer algum sentido. E depois, só resumindo aqui também nos fundos portugueses, o que é que nós tivemos? O caso português nos últimos anos, se calhar espero que não seja repetível tão cedo, que é termos obrigações que estão com uma yield to maturity de quase 15%, porque há grande risco de falência do Estado e, portanto, consegue-se efetivamente retornos muito altos, mas sofrendo o risco, como é óbvio, podia ter acontecido a Portugal o que aconteceu à Grécia, e aí os retornos de quem investiu nessas obrigações não seriam positivos, seriam hiper negativos, porque o que aconteceu à Grécia foi uma perda de 80% do valor que estava investido. Mas o que é certo é que em Portugal não aconteceu o mesmo que a Grécia e as taxas normalizaram, valorizaram imenso e então os fundos com maior proporção de obrigações e que tivessem assumido esse risco valorizaram muito. À partida, neste momento as obrigações portuguesas estão a pagar menos de 1%. E, portanto, isso é o que é esperado para a frente. Portanto, se quem investir em obrigações portuguesas à espera que vá ter o retorno que teve na última década, não vai ter. Para ter esse retorno, tinha que ter primeiro sofrer uma desvalorização extrema, que é voltar as obrigações de estarem a pagar uma taxa de 1% para 15%. Portanto, isso queria dizer que as obrigações desvalorizavam fortemente e estávamos outra vez em problemas eventualmente sair do euro, etc. Todos aqueles problemas que aconteceram há uns tempos, para depois então se ter novo retorno. Isso espero que não aconteça. Neste momento não é previsível, até porque os parceiros europeus estão a atuar nesta crise de uma maneira mais forte do que na anterior. Queria só referir que, eu normalmente esqueço disto, mas já está dito desde o início, que estes stocks
são de educação, não são conselhos de investimento, cada um deve depois fazer a sua análise e fazer os investimentos com o seu perfil de risco-retorno que achar melhor, mas pronto, isto não é recomendações de investimento. Tenho aqui uma pergunta da Ana, sou agora. Tendo em conta a alta probabilidade da inflação subir bastante nos próximos anos, como é que podemos utilizar as obrigações de forma defensiva num portfólio diversificado? Portanto, aqui, se nós tivermos esta perspectiva, que a inflação vai subir nos próximos tempos, nós devemos ter obrigações que pelo menos recuperem esse valor da inflação. Portanto, as inflation linked são uma das hipóteses. Se na inflation linked o que acontece é que existe a inflação e o cupão, aquilo que nós recebemos de juro, vai sendo ajustado com a inflação. Portanto, vamos recebendo mais se existir mais inflação e é assim que existe a proteção. Outra hipótese é ter, mas aqui temos um problema para os portugueses, porque nós não temos obrigações portuguesas ligadas à inflação portuguesa e nós vivemos em Portugal, portanto temos que usar obrigações inflation linked, se calhar alemãs ou francesas, acho que francesas são as mais líquidas na Europa, ou eventualmente um índice global que aí inclui também as americanas, que são o principal mercado. Mas não conseguimos ter especificamente proteção da inflação portuguesa. O que podemos ter o que nós podemos ajustar é o prazo das obrigações. Portanto, se nós tivermos obrigações com prazos mais curtos, elas vão refletir depois a inflação, porque as taxas de juros vão subindo para compensar a inflação, tipicamente, não é? Também pode não acontecer, mas vai ser sempre muito melhor para o investidor, num cenário em que a inflação está a subir, ter obrigações de prazos mais curtos. Qual é que é o problema das obrigações de prazos mais curtos na Europa, na zona euro? É que as taxas são negativas ou no máximo zero. E, portanto, para um investidor particular que não precise, eu acho que o ideal até é ir para outra área de investimento conservador, que é os certificados da Folha e os certificados do Tesouro, por exemplo, ou bancos que pagam um depósito a prazo com uma taxa mais simpática, do que estar com obrigações e com ETFs de obrigações ou com fundos de obrigações. Aí pode evitar isto e ter esses ativos, que são ativos que neste momento pagam taxas de 1%, mas se a inflação subir, eles vão em princípio subir as taxas de juros que pagam e estão sempre mais ou menos ali alinhados. Portanto, é mais seguro do que um ETF de obrigações, principalmente se tiver prazos muito longos. Claro que isto é contra os últimos resultados dos últimos anos, não é? Portanto, quanto mais duração, quanto mais maturidade tinham os fundos de obrigações, melhores resultados tiveram. Mas isto é o tal problema do passado e do futuro. Olhando para os retornos do passado nesta área, pode ser altamente enganador. Esquecer as obrigações nos próximos tempos serve sempre para equilíbrio do portfólio e podemos esquecer aquelas obrigações mais conservadoras deste lado da inflação. Podemos ter obrigações mais, por exemplo, high yield, tipicamente têm taxas mais altas, que compensam a inflação, tem algum risco de mercado e, portanto, não vai fazer tão bem o contrabalanço com as ações, mas diversifica na mesma. Portanto, se eu tiver obrigações com taxas mais altas, dá uma proteção maior à inflação, com prazos mais curtos também dá maior proteção, se calhar diria a considerar, e é isso que eu faço no portfólio, ter mais esse tipo de obrigações e menos aquelas obrigações mais conhecidas por ser de baixo risco, mas com maturidades muito longas e, portanto, há algum risco de desvalorização se as taxas de juros e das taxas de inflação subirem nos próximos tempos. E pronto, era isso que eu tinha para falar convosco de obrigações, espero que tenha sido interessante.
Depois, se quiserem, coloquem mais dúvidas nos comentários. Eu sei que há muitas pessoas que ouvem estes lives mais tarde. Eu estou a tratar da parte de podcast e YouTube, ainda está difícil de sair, mas vai sair e depois fica mais fácil de ouvirem noutra altura. E entretanto, também gostava de sugestões para o próximo tema. Se quiserem colocar também nos comentários sugestões para o próximo tema, também era interessante. E então, obrigado a todos, espero que tenham uma grande semana no caminho para FAI. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!